Voltamos, meus amigos. Estávamos falando das cláusulas exorbitantes. Falamos da faculdade de exigir garantias, da alteração unilateral dos contratos. A gente acabou aqui falando da alteração consensual do contrato. Terceira cláusula exorbitante, a rescisão unilateral. A administração tem não apenas o poder de alterar unilateralmente, como de rescindir. Seria uma resilição, né, nos termos do direito civil, mas aqui fala-se em rescisão unilateral do contrato. O artigo 79, inciso 1, diz que a rescisão poderá se dar por um ato unilateral e escrito da administração, que é a chamada rescisão administrativa, que a gente vai ver no final dessa aula. A gente vai ver a extinção do contrato administrativo, todas as hipóteses, principalmente a rescisão em várias modalidades. Uma delas é essa aqui, a rescisão unilateral. Eu já adianto, então, que ela se dará nos casos enumerados nos incisos 1 a 12, e o 13º será o inciso 17 do artigo 78. Olha só, você vai perceber que 11 dessas 13 hipóteses ocorrem por culpa do contratado, uma espécie de inadimplemento. Então, olha só, inciso 1, a administração pode rescindir unilateralmente o contrato pelo não cumprimento das cláusulas contratuais ou prazos. 2, pelo cumprimento irregular. 3, pela lentidão no cumprimento que leva a administração a comprovar a impossibilidade de conclusão da obra nos prazos estipulados. 4, o atraso injustificado no início. 5, a paralisação sem justa causa e sem prévia comunicação. O principal deles é o 6. Esse sexto inciso ele fala: quando houver a subcontratação total ou parcial do objeto, ou a cessão ou transferência total ou parcial, não admitidas no edital e no contrato. A gente vai trabalhar em um tópico específico como funciona a subcontratação, e eu já adianto. A subcontratação total não é admitida pela doutrina, só a parcial. E ela tem que estar admitida expressamente no edital e no contrato e contar com a autorização da administração. Se não tiver, é causa de rescisão. 7. Desatendimento de determinações regulares da autoridade que fiscaliza. 8. Cometimento reiterado de faltas na execução. 9. A decretação da falência ou insolvência civil. 10. A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. E 11. A alteração social, modificação da finalidade da estrutura que prejudica a execução do contrato. Então, todas essas causas são por inadimplemento do contratado, salvo ali o falecimento, né, a dissolução da sociedade. Mas, enfim, a administração não tem culpa nenhuma. Então, o contratado ele arca com as consequências do seu inadimplemento. A hipótese 12 é diferente. Ela fala que a administração pode rescindir unilateralmente o contrato por razões de interesse público, desde que sejam de alta relevância, amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela autoridade máxima a que está subordinado o contratante. E vai ter que ser feito no processo administrativo, aquele a que se refere o contrato. Então, razões de interesse público de relevância podem levar a administração a rescindir o contrato. Nesse caso, ela terá que indenizar o particular, o contratado. E a hipótese, a 13ª, né, que é a hipótese 17, o inciso 17, 13ª hipótese, inciso 17, quando ocorrer caso fortuito ou força maior que impeça a execução do contrato. Nesse caso, caso fortuito ou força maior, pela letra da lei, vai haver o ressarcimento dos prejuízos do particular. Olha só o que está no 78, parágrafo único. Os casos de rescisão serão formalmente motivados no processo, com contraditório ampla defesa. E as duas últimas hipóteses que a gente viu, razões de interesse público e caso fortuito e força maior, está lá no parágrafo 2º do 79. O particular, o contratado, será ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito ainda à devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução até aquela data da rescisão e o pagamento do custo da desmobilização. A Di Pietro critica essa indenização no caso de caso fortuito e força maior, porque a administração também não tem culpa. Então, deveria haver uma repartição ali do prejuízo. Mas não, pela letra da lei, a administração ressarce o contratado. E também quando for razão de interesse público de alta relevância. Como eu falei nas demais hipóteses, o contratado ele fica sujeito às consequências do seu inadimplemento. E o STJ entende que nessa rescisão unilateral por interesse público, a administração tem que indenizar não apenas pelos danos emergentes, mas pelos lucros cessantes, como espécies do gênero dano material. Tá aí julgado de 2019. Olha como isso já caiu em prova. Em razão da supremacia do interesse público, é permitido que a administração rescinda unilateralmente o contrato administrativo por razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento.
ficando isenta de reparar o contratado pelos prejuízos comprovados? Errado. Tem que indenizar nessa hipótese, e não de caso fortuito e força maior. E o contrário, meus amigos? E se a administração é que ficar inadimplente, um fato da administração, pode então o contratado rescindir unilateralmente o contrato? Não, porque é cláusula exorbitante, é sempre em favor do ente público, que tem a prerrogativa de direito público. Não pode em favor do particular. Então, se ele está diante de um inadimplemento da administração, o que ele vai fazer? Medida judicial, ação judicial, meu amigo. É o jeito. Se não houver um acordo, ação judicial. Igual se faz no âmbito privado. O que há é uma pequena mitigação do princípio da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público nos termos do artigo 78.15 da Lei 8.666, que vai falar que o particular, quando a administração estiver a 90 dias, a mais de 90 dias, sem proceder aos pagamentos das obrigações, né, ao cumprimento das obrigações, ele pode suspender os seus deveres, as suas obrigações, até que seja normalizada a situação, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Essa é a chamada exceção de contrato não cumprido mitigada, que a gente ainda vai falar dela no finalzinho da aula. Só adiantei aqui para saber que, embora ele não possa rescindir unilateralmente, ele pode suspender o cumprimento das obrigações quando houver um atraso nos pagamentos de mais de 90 dias. Cuidado! Quando a gente estudar os contratos de concessão de serviço público, que só depois que a gente tratar de uma aula de serviços públicos, lá a rescisão unilateral ela tem dois nomes. Caducidade, quando a rescisão se dá por inadimplemento do particular. E encampação, quando se dá por interesse público. Então aqui na Lei 8.666 não temos esses nomes. Lá na Lei 8.987, a encampação e a caducidade, que é tema recorrente de prova, a gente vai estudar lá com calma. Quarta cláusula exorbitante, a fiscalização. O 67 fala que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração que pode contratar um terceiro para assisti-lo, alguém que tenha maior expertise. O descumprimento das determinações da autoridade fiscalizadora, a gente já viu, é uma das hipóteses que dá ensejo à rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo de sanções. Questão da responsabilidade, como é que funciona? Primeiro, da administração. Ela tem alguma responsabilidade por danos que o contratado causa a terceiros? Apenas subsidiariamente, ou seja, se não for solvente ali o contratado, e mesmo assim apenas se comprovada a omissão no dever de fiscalizar. Então a regra é que a administração não tem nenhuma responsabilidade pelos atos e prejuízos causados pelo contratado. Agora, subsidiariamente, e se comprovado que ela foi omissa no dever de fiscalizar, aí ela responde. Agora, se ela estiver fiscalizando direitinho, tentou resolver ali a irregularidade e tal, ela não terá nenhuma responsabilidade. Já o contratado, nos termos do artigo 70, ele responde diretamente. A responsabilidade dele será subjetiva, obviamente, já que ele não atua como pessoa jurídica de direito público ou exatamente como uma pessoa que está prestando serviço público. Ele é um contratado pela administração. Olha o que diz o artigo 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização pelo órgão interessado. Então não interessa se a administração está fiscalizando ou não. O contratado responde subjetivamente. Agora, se ela está fiscalizando ou não, interessa para saber se ela responde subsidiariamente. Cuidado que no contrato de concessão é um pouco diferente, a gente vai ver. Mas já primeiro deixa o seu material bem completo na parte de contratos da Lei 8.666. Questões recorrentes de prova. Eu até não coloco nenhuma questão aqui, não sei por quê, porque já tem muitas questões, mas cai muito, tá? Diferença entre a responsabilidade da administração pelos encargos trabalhistas e encargos previdenciários. Encargos trabalhistas, primeiro geral, olha o que está o artigo 71. O contratado, e não a administração, é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Beleza, o contratado. Parágrafo 1º. A inadimplência do contratado, com referência a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não tem previdenciários aqui, não transfere à administração a responsabilidade pelo pagamento. Então a lei é clara. A responsabilidade do contratado, se ele não está pagando os encargos trabalhistas,
o trabalhador vai entrar contra o contratado, contra a empresa lá na Justiça do Trabalho, não é contra a administração. O TST vinha relativizando isso. O TST vinha chamando a responsabilidade da administração. Até que o Supremo teve que botar moral e resolver o negócio. No RS 760/931 fixou-se a seguinte tese. E essa que você vai levar para a prova. O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo pagamento, seja em caráter solidário, seja em caráter subsidiário, nos termos do 71, parágrafo 1º. Então não pode negar vigência a esse dispositivo. Ele fala que não transfere, não transfere. O Supremo, então, de um lado, ele traz um rigor maior, dizendo que não é nem em caráter solidário e nem mesmo em caráter subsidiário. Por outro lado, ele dá uma afrouxada quando ele fala não transfere automaticamente. Então a gente tem que entender o que é esse não é automaticamente. Mas tem algum caso que pode transferir? Tem. Olha aqui o voto do ministro Barroso na reclamação 26674, agravo regimental, final de 2019. Vamos ler juntos aí, entre aspas. Penso que a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. É dizer, negrito, somente está autorizada a mitigação da regra, no 71, parágrafo 1º, caso demonstrado que a administração teve ciência do reiterado descumprimento dos deveres trabalhistas, relativamente ao mesmo contrato de terceirização, e que, a despeito disso, permaneceu inerte. E no caso dos autos nem foi comprovado isso. Então, tem que comprovar que a administração estava ciente, ela sabia que estava reiteradamente sem pagar os encargos trabalhistas. E ela não fez nada. Ela tem que tomar uma atitude. Beleza? De quem é o ônus de demonstrar a omissão da administração? Está ali embaixo, nesse mesmo julgado, melhor, naquele julgado da tela anterior, do particular. Ele que vai comprovar, a administração sabia. Sabia que tinha meses que não me pagava e não fez nada. Beleza? Já quanto aos débitos previdenciários, que também são do contratado, a gente viu, o parágrafo 2º traz uma diferenciação. Ele fala: a administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. Aqui não tem para onde correr. Previdenciário, a responsabilidade é, inclusive, solidária da administração. Cuidado com isso aí. Quinta cláusula exorbitante, a que permite a aplicação de penalidades administrativas. Quando se dá uma inexecução total ou parcial do contrato, tem que ter a ampla defesa prévia defesa, ampla e prévia, e as sanções são 4. Primeiro, a advertência, que é sempre escrita para as penalidades mais leves, para as infrações mais leves, perdão. A multa, quando prevista no instrumento convocatório no contrato, e lá no 87, parágrafo 2º, fala que ela pode ser aplicada cumulativamente com qualquer outra das 3 sanções, e as duas que realmente interessam. Inciso 3. Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração por até 2 anos. Então, no máximo 2 anos, há uma suspensão que é temporária. Inciso 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração enquanto perdurarem os efeitos. Os motivos determinantes da punição. Ou até que seja promovida a reabilitação, blá, 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 blá. Qual que é a diferença da suspensão temporária e da declaração de inidoneidade? Bom, primeiro você já vê o prazo. A suspensão temporária, até 2 anos. A inidoneidade, enquanto durarem os motivos determinantes da punição ou até a reabilitação. E a reabilitação ela exige pelo menos o prazo de 2 anos. Então tem que pelo menos transcorrer esse prazo e depois ainda ressarcir a administração dos prejuízos. Aí se reabilita. Outra diferença. Elas valem para todas as esferas ou apenas para a administração correspondente? Ou seja, no âmbito da União, recebi a pena de suspensão temporária de licitar e de contratar com a administração. É só no âmbito da União, eu não posso contratar nem com o Estado, nem com o DF, nem no município. E a declaração de inidoneidade? Isso é um tema bastante discutível na doutrina. Deixa eu já falar disso, aí a gente volta aqui nesse slide, só para vocês anotarem. Primeiro, a respeito dessas duas sanções. O 88 fala que elas também podem ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos da 8666, tenham sofrido condenação definitiva por praticarem fraude fiscal, recolhimento de tributos, tenham participado de atos ilícitos tentando fraudar a licitação, ou demonstrem não possuir inidoneidade para contratar com a administração em razão de atos ilícitos praticados. Então,
algum ato ilícito envolvendo ali os contratos ou para fraudar a licitação ou recolhimento de tributos, elas podem receber essas duas sanções. E como eu estava falando, tem gente na doutrina que faz essa diferença. O professor Matheus Carvalho lhe fala: a suspensão de contratar do inciso 3 impede a sociedade empresária de contratar só com a entidade federativa específica, com um ente federativo específico. Então, na União, só na União, pode contratar com o Estado. Já a declaração de inidoneidade impede a contratação com qualquer entidade da administração pública de qualquer dos poderes. União, DF, Estados e municípios. O Matheus Carvalho, como é um doutrinador, um professor, né, que compila ali julgados e é um livro voltado para concursos, pode ser que o examinador dê uma lida ali. Provavelmente ele deve ter extraído de alguma fonte, não deve ter tirado da cabeça dele. Mas eu não sei não. Eu não recomendaria essa posição. Temos um doutrinador de peso, Carvalho Filho, que diz que nos dois casos a interpretação é extensiva e abrange em todas as esferas políticas. E essa posição dele parece ser encampada pelo STJ. Olha aí o julgado do STJ 2017. De acordo com a jurisprudência do STJ, a penalidade do inciso 3, a suspensão temporária, não produz efeitos apenas em relação ao ente federativo sancionador, mas alcança toda a administração pública, de todos os entes. Então essa distinção do Matheus Carvalho, eu não iria por aí. Beleza? Outra questão. E os contratos em vigor? A pessoa recebeu, o contratado lá recebeu a punição de suspensão de participar em licitações, de contratar. E o contrato em vigor é rescindido automaticamente? Não. Segundo Carvalho Filho, os efeitos da rescisão são prospectivos, dali para frente. Não alcançam os contratos em vigor, só licitações e contratos futuros. Porque isso poderia até causar um prejuízo ao interesse público, né? O interesse público mostraria que deveria ser cumprido o contrato até o final. Mas aí porque recebeu a pena, então suspende o contrato ali, rescinde o contrato, poderia ser ruim para o interesse público. Então não atinge o contrato em vigor. O STJ já decidiu. Está em negrito aí na tela no final. A declaração de inidoneidade só produz efeito para o futuro, sem interferir nos contratos existentes em andamento. Então temos essa diferença aqui. Esse quadro é bacana para você anotar. A suspensão temporária do inciso 3, o prazo máximo é de até 2 anos. Já na declaração de inidoneidade, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até a reabilitação. A reabilitação é como? Primeiro tem que esperar um prazo de pelo menos 2 anos. Depois tem que ressarcir a administração, aí reabilita. Os efeitos de ambas pelo STJ são prospectivos. Segundo o STJ, ambas alcançam toda a administração pública, todos os entes federados. Então fica impedido de contratar com todos. Ambas são aplicáveis a qualquer dos participantes do certame. E mais uma diferença. A suspensão temporária ela não tem uma competência exclusiva para a aplicação dessa penalidade. Já a declaração de inidoneidade tem um dispositivo da Lei 8666 que diz que ela só pode ser aplicada pelo ministro de Estado, no âmbito federal, secretário estadual no âmbito estadual e secretário municipal no âmbito municipal. Então tem uma autoridade específica para aplicar essa penalidade. Voltando ali o que eu tinha pulado, eu pulei o artigo 86. Ele fala de uma multa moratória. Beleza? O atraso injustificado sujeito a uma multa de mora, que vai ser prevista no instrumento convocatório no contrato e não impede que a administração rescinda unilateralmente o contrato. Uma das hipóteses de rescisão do contrato unilateral que a gente viu é o atraso injustificado do início do cumprimento do contrato. Agora, uma questão muito importante. O parágrafo 2º fala o seguinte: essa multa deve ser aplicada após o processo administrativo e em negrito ali. Será descontada da garantia do respectivo contratado. Então, olha, lembra aquela garantia que pode ser exigida? Ela vai servir para isso. No caso de mora, a multa de mora é descontada da garantia. Isso significa que a administração não necessariamente precisa ir a juízo executar a multa. Lembra que lá nas aulas de poder de polícia a gente estuda que a multa, para ser aplicada, ela pode ser pela administração. Mas para ser executada, exige a intervenção do judiciário? Não tem autoexecutoriedade? Aqui não. Aqui a multa, por conta da existência de garantia, ela pode ser executada imediatamente. E mais, parágrafo 3º. Se a multa for de valor superior ao da garantia, além da perda dela, responderá ao contratado pela diferença, obviamente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. Então a multa, a garantia é inferior à multa, sobrou um remanescente. Pode a administração descontar de pagamentos eventualmente devidos. E só se não tiver mais o que pagar, aí que ela tem que ir a juízo cobrar.
Até destaco ali no final, não há necessidade a princípio de recorrer ao judiciário. Olha como isso caiu em prova, Banca CESP 2019. Constatada a inexecução total ou parcial de um contrato administrativo, a administração poderá aplicar ao contratado a sanção de multa, cujo valor poderá ser superior ao valor da garantia prestada? Pode ser superior. Beleza. Sexta cláusula exorbitante, a possibilidade de invalidar, de anular o contrato. Isso não existe num contrato privado, mas no contrato administrativo existe. Isso em razão do quê? Da legalidade, da supremacia do interesse público, né? Do princípio da autotutela. Sempre a invalidação, sempre não, né? Mas a regra é que ela se dê com efeito retroativo. Súmula 473 do Supremo. Talvez seja a súmula mais cobrada em direito administrativo. A gente estuda essa súmula na aula de processo administrativo. A gente estuda na aula de atos administrativos. Licitação. Agora, de novo, a gente estuda essa súmula. 473. Sempre anote aí. O artigo 59, a gente até já estudou em aulas anteriores. Ele fala que a declaração de nulidade do contrato opera retroativamente, impedindo os efeitos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. E o parágrafo único diz que a nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que ele já houver executado até aquela data e pelos outros prejuízos regularmente comprovados. E aí a expressão-chave, contanto que não lhe seja imputável a ilegalidade, o vício. Se ele concorreu para o vício, para a ilegalidade, ele não vai ser indenizado. Além de promover a responsabilidade de quem deu causa, né? Olha como isso cai em prova. Juiz 2019, TJ Acre. Com base na lei de licitações, a declaração de nulidade de um contrato é dotada de efeitos retroativos. Impedirá os efeitos jurídicos que ele deveria produzir e desconstituirá os já produzidos. Mas não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que ele já houver executado até a data da declaração e por outros comprovados prejuízos que não lhe seja imputável. Ficou meio português aí, ficou meio ruim, né? Mas é da questão, não é meu não. Promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. Questão, tirando o português ali, a questão está perfeita. Beleza? Agora um detalhe. A lei fala que ele não será indenizado, em caso de invalidação, quando o contratado, né, quando ele concorreu para nulidade. Mas tem mais um caso, que não está na lei, mas o STJ entende. Quando ele agir de má fé. Então, quando houver má fé do contratado, ele também não vai ser indenizado. Olha o informativo 529. Reconhecida a nulidade do contrato administrativo por ausência de prévia licitação, então a administração contratou sem licitação e não era caso de dispensa ou inexigibilidade. Ela não vai indenizar o contratado pelos serviços prestados se ele agiu de má fé ou se ele concorreu para a nulidade. E aí, isso aqui é importante, ó, destaca ainda. Vamos ler juntos. Realmente, o fato de um contrato administrativo ter sido considerado nulo por ausência de prévia licitação, a princípio, não exime a administração de indenizar o contratado pelos serviços prestados. Então, contratou sem concurso, eu ia falar. Contratou sem licitação, que é um certame, né? É um certame público. Tem que indenizar. Mas, se ele concorreu para nulidade ou havendo má fé, não tem que indenizar. Olha como isso caiu em prova. Banca CESP. Para o STJ, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados, ainda que o contrato celebrado seja nulo por ausência de licitação. Até aqui está certo. Aí vem o final. Ou que o contratado tenha concorrido para nulidade. Aí ela não é obrigada mais a indenizar. Então ficou errado por esse finalzinho. Sétima cláusula exorbitante, a possibilidade de retomada do objeto e ocupação temporária. O artigo 80 fala, quando houver a rescisão unilateral do contrato pela administração, ela poderá, isso dará ensejo, a assunção imediata do objeto, no estado e no local em que se encontra, então ela vai assumir o objeto do contrato, e ocupação e utilização do local, das instalações, do equipamento, do material, do pessoal necessários à continuidade. Então, está prestando serviço, é necessário continuar, a administração assume o objeto e faz a ocupação temporária dos bens. Ocupação temporária é isso. E aí, meus amigos, antes, né, o parágrafo 3º fala que o ato tem que ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, ou então do secretário estadual municipal, se for nas outras esferas, isso é importante. E aí vem uma questão, quase ninguém fala disso, quase ninguém, agora você vai saber. Qual é a diferença, cai na sua prova, qual é a diferença entre ocupação temporária e intervenção na execução do contrato? O Eli Lopes Meirelles fala. Ele diz, a ocupação temporária se dá no momento da rescisão, para evitar a descontinuidade da execução. Já a intervenção na execução do contrato é uma providência extrema que é tomada durante a execução do contrato. E ele põe ali entre aspas,
que se justifica quando o contratado se revela incapaz de dar fiel cumprimento ao avançado, ou a iminência ou efetiva paralisação dos trabalhos com prejuízos potenciais ou reais para o serviço público. Então a diferença é de momento. A ocupação temporária se dá com a rescisão, para continuidade. A intervenção na execução do contrato se dá durante o contrato, porque não está cumprindo ali, não está conseguindo, pode trazer prejuízo para evitar a paralisação, então intervém na execução. A diferença é de momento. E a última cláusula exorbitante, para a gente encerrar esse tema principal da nossa aula. A gente até já mencionou, restrições ao uso da execução de contrato não cumprido. Preste bem atenção, lá no direito privado, tem lá Código Civil, artigo 477, se uma das partes não cumpre as suas obrigações, a outra pode deixar de cumprir também. Pode deixar de cumprir para evitar que ela tenha um prejuízo muito grande, uma questão de sinalagma, de justiça, né? Mas nos contratos administrativos, seria razoável que, porque a administração não está pagando, o contratado também não execute, prejudicando o interesse público primário. Veja que a administração ela não contrata em seu interesse, ela contrata no interesse da coletividade. E o contratado vai agir para beneficiar a coletividade, em consecução dos fins públicos. Então, se os dois ali estão ruins das pernas, a coletividade não pode ser prejudicada. Então, a princípio, não existiria exceção de contrato não cumprido em contrato administrativo. É isso que fala a doutrina. Se na sua prova cobrar o fundamento, são dois princípios. Supremacia do interesse público, continuidade do serviço público. Esses dois princípios fundamentam uma teórica inexistência de exceção de contrato não cumprido em contrato administrativo. Mas a Lei 8666 não foi tão rigorosa e a gente já viu, ela prevê no 7815 que o particular pode optar por suspender as suas obrigações até a normalizada situação, desde que haja um atraso superior a 90 dias de pagamentos da administração. Então, 90 dias sem pagar, o cara opta por suspender o cumprimento. Ou ele pode rescindir, só que a rescisão dele, do particular, tem que ser por uma ação judicial. Não pode rescindir administrativamente, extrajudicialmente. Só a administração pode fazê-lo. Então anote isso aí que é importante. Última característica singular dos contratos administrativos. Já falamos das formalidades, procedimento legal, cláusulas exorbitantes, mutabilidade. O que é isso? Cai na sua prova o que é a mutabilidade dos contratos administrativos. Doutrina em geral diz respeito à possibilidade de alteração unilateral das cláusulas, que a gente viu que a administração pode fazer com aqueles limites, ou rescisão unilateral também, antes do prazo estabelecido, por um interesse público. Essa é a mutabilidade. O contrato pode ser alterado de certo modo, dentro de limites, ou cancelado, né? Cancelado entre aspas, né? Rescindido. No caso, seria uma resilição, na verdade, se for bem técnico. Agora, como a gente já estudou isso aí, e a Di Pietro aproveita a mutabilidade, a gente também vai aproveitar, para falar das hipóteses de alias, ou riscos decorrentes da contratação com a administração. O particular ele está sujeito a alguns riscos. E esses riscos, essas alias, a Di Pietro divide em 3. Cada doutrinador vai trazer a sua ideia, né? Vai falar do seu jeito ali sobre esse tema. Mas nenhum deles, dos que eu li, e eu li vários, nenhum deles faz a sistematização boa que a Di Pietro faz. Eu até não concordo com uma coisa ou outra que ela fala, parece que tem um negócio meio estranho ali, mas, em geral, ela faz uma sistematização muito boa. E eu até percebi, eu falei com vocês nessa aula, que ela tem um embasamento legal lá no dispositivo que a gente viu, que fala da alha econômica extraordinária. Então ela não tirou tanto da cabeça dela, ela aproveitou a lei e fez uma sistematização muito bacana. Então o que ela coloca? Primeira espécie, alha ordinária ou empresarial. Segunda, alha extraordinária administrativa. Terceira, alha extraordinária econômica, que vai ser sinônimo da teoria da imprevisão. E aí ela deixa fora o caso fortuito e a força maior, como se fosse uma quarta hipótese, ela vai explicar por quê. E por fim, as interferências imprevistas. Essas interferências imprevistas a Di Pietro não fala, e quase ninguém fala. Mas o Eli Lopes Meireles fala, e a gente também fala. Então, se cair na sua prova, você vai estar bem preparado. O importante não é querer encaixar fazer uma sistematização, isso aqui é para fins didáticos, tá? Tanto para a Di Pietro para ela passar para os seus leitores, quanto, no meu caso, para eu passar para os meus alunos. Mas o que você tem que saber é cada uma, não é onde ela se encaixa, mas a consequência de cada uma. O que é cada uma e sua consequência. Então vamos lá. Primeiro, a alha ordinária ou empresarial. Está presente em todo tipo de negócio. Qualquer questão empresarial tem uma alha. São as questões de mercado. Você quer abrir uma empresa,
vai ser sob sua conta e risco. Pode ser que você invista ali R$100 mil e sua empresa não vá para frente, porque questões de mercado tem outras empresas que fornecem um serviço que está há mais tempo no mercado, é mais conhecido, é melhor, e você dança. Sobre a área ordinária ou empresarial, quem responde é o particular. Isso aí não tem conversa. A única exceção está nos contratos de parceria público-privada, em que há uma repartição dos riscos prevista legalmente. É a própria razão de ser da parceria público-privada é a repartição dos riscos. E a gente vai estudar na aula específica. Por enquanto, lembre dessa exceção, mas em qualquer contrato, tirando isso aí, o risco empresarial, o risco ordinário, que é aquele previsível, se é previsível, é típico de negócio, é o particular que arca com isso. Segunda hipótese, alha extraordinária administrativa. A de Pietro fala, ela pode ocorrer de 3 modos. Uma alteração unilateral do contrato por conta do interesse público, lembra, de alta relevância e tal. Então, nesse caso, a administração ou rescinde o contrato unilateralmente e indeniza o particular pelos prejuízos, como a gente viu, ou se for de interesse do interesse público apenas uma alteração unilateral, ela altera, respondendo pelo equilíbrio econômico-financeiro. Então, essa área administrativa, que é chamada de extraordinária, ela se dá nesse primeiro caso. Segundo caso, fato do príncipe. É um ato da autoridade que não está relacionado ao contrato, mas que repercute nele. E o terceiro é o fato da administração, que é uma conduta administrativa, seja por ação ou por omissão, né? Um ato comissivo ou omissivo, que ele incide de forma direta no contrato e dificulta ou impede a sua execução. A gente já vai falar do fato do príncipe e fato da administração. O importante antes é saber que em qualquer das 3 hipóteses de área extraordinária administrativa, quem responde é a administração. Então ela fica responsável pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro se mantiver o contrato, ou, dependendo do caso ali, se enquadrar nas hipóteses legais, ela rescinde unilateralmente. Certo? Então quem responde é a administração. Qual é a diferença de fato do príncipe e fato da administração? Eu já falei, mas aqui vai com as palavras da de Pietro. Fato do príncipe. Medidas de ordem geral, não relacionadas diretamente com o contrato. Aqui está a chave do conceito. Mas que nele repercutem, provocando um desequilíbrio econômico-financeiro. Exemplo, o principal exemplo, é o exemplo sempre citado. Criação ou majoração de um tributo, que a princípio não tem nada a ver com o contrato, mas ele incide sobre a matéria-prima necessária para a execução da obra, para o cumprimento do contrato. Então, indiretamente, ele acaba atingindo o contrato. Quem responde por isso? A administração. Fato da administração, segundo a de Pietro. Qualquer conduta ou comportamento da administração que, como parte contratual, pode tornar impossível a execução do contrato ou provocar um desequilíbrio econômico-financeiro. Exemplo, a administração não entrega o local da obra. Se ela não entrega o local da obra, atrapalha o início das obras. Então, esse é um fato da administração. Isso pode ter que ensejar o aumento do prazo e aí vai ensejar os encargos do contratado. Vai ter que pagar mais ali verbas trabalhistas e tudo mais. Então, a administração responde por isso. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu estudava para concurso, eu nunca sabia a diferença de fato do príncipe e fato da administração. Eu nunca decorei isso. Eu sempre chegava na prova e falava, putz, qual que é qual agora? Espero que isso não aconteça com você. Mas tente lembrar que o príncipe, né, tem uma visão literária, o príncipe e tal, ele não está nem aí com contrato, ele tem coisas mais importantes para fazer. Então é um ato que não está relacionado diretamente ao contrato. Já o fato da administração, a administração ela se interessa em quê? Em contrato administrativo, então está relacionado com o contrato. Uma dica besta, vai que serve, né? Inclusive, a gente já viu uma hipótese de fato do príncipe positivada na Lei 8666. Vamos repeti-la, vamos revê-la. Artigo 65, parágrafo 5º. Quaisquer tributos ou encargos criados, alterados, extintos, quando ocorrida após a data da apresentação da proposta, implicará a revisão do contrato para mais ou para menos. Beleza? Questão acadêmica. Eu nunca vi sendo cobrado em prova porque não tem jurisprudência do STJ, do STF, pelo menos que eu conheça, e é dividida na doutrina. Controvertida na doutrina. O que acontece se o fato do príncipe configura fato do príncipe, o fato da conduta extracontratual ter sido tomada por outro ente da federação, exemplo da de Pietro, um aumento de um tributo federal pela União, que incide então na matéria-prima de um contrato celebrado entre o particular e o Distrito Federal.
É fato do príncipe ou não? A de Pietro diz que não. Não é fato do príncipe. O fato do príncipe é só quando o tributo ou o fato extracontratual, a conduta extracontratual, é tomada pelo próprio ente que está contratando. Já o Carvalho Filho, ele diz, príncipe é o Estado. Quando fala em príncipe, lembra do Estado. E o Estado como um todo. Então, o fato do príncipe não interessa qual é o ente que causou a conduta. Se incidiu no contrato, a administração responde. Não tem resposta certa, cada um tem sua visão. Agora, as consequências são basicamente as mesmas, porque a de Pietro fala que não é fato do príncipe, mas ela fala que se enquadra na teoria da imprevisão. Então dá no mesmo. Então é discussão meramente para os bancos da faculdade, da academia. E a terceira, a alha também extraordinária, mas agora não a alha extraordinária administrativa. Agora é a alha extraordinária econômica, que é a teoria da imprevisão. A de Pietro fala, corresponde a circunstâncias externas ao contrato, estranhas à vontade das partes, imprevisíveis, excepcionais, inevitáveis, que causam um desequilíbrio muito grande, dando lugar à teoria da imprevisão. Qual que é a palavra-chave aí? Imprevisibilidade. Era algo que não era previsto. Se era algo previsto, é questão de mercado. O particular responde. Imprevisível. Teoria da imprevisão. Então, para de Pietro, os 4 requisitos para configurar a teoria da imprevisão que provoca a alha extraordinária econômica. Fato imprevisível. Estranho à vontade das partes. Inevitável e que causa um desequilíbrio muito grande. Beleza. Você poderia falar, mas professor, isso aí para mim está com cara de força maior ou de caso fortuito, depende do conceito que se dê. Não pode encaixar aí, não? Eu não sei, talvez. Mas a de Pietro fala o seguinte, difere da força maior por provocar o desequilíbrio contratual que dificulta, mas não impede a execução do contrato. A força maior é aquela que provoca uma impossibilidade absoluta de cumprir as obrigações. Então, para ela, e isso parece ser extraído também de um dispositivo legal, não sei se a gente já falou ou vai falar dele, mas tem um lugarzinho que dá a entender isso mesmo. E aí talvez ela tenha se baseado nisso. É um fato imprevisível, estranho à vontade das partes, impede o cumprimento do contrato. Força maior. Não impede, mas causa um desequilíbrio muito grande. A administração vai ver se rescinde unilateralmente ou se continua promovendo a revisão do contrato, do objeto inicial. Aí a teoria da imprevisão. Mas a consequência é a mesma. A verdade é que a consequência é a mesma. Beleza? Então é isso. Caso fortuito e força maior. A de Pietro coloca como uma quarta hipótese, então, por conta daquela diferença. Professor, qual é o conceito de caso fortuito e qual é o conceito de força maior? Aí você me quebra. Por quê? Porque cada doutrinador tem o seu conceito. Se você vai estudar o direito civil, o Pablo Stolze vai falar um conceito, o Cristiano Chaves vai falar outra coisa, os grandes civilistas clássicos vão falar outra, e eu odeio direito civil, então não quero saber, eu não sei o que eles falam. O que interessa para a gente é o direito administrativo, então eu vou colher de um dos maiores administrativistas, que é o Elie Lopes Meirelles. E ele faz a seguinte diferenciação, que é a que você anota aí no seu material, mas sabendo que a prova pode pegar outras. Por isso que uma questão objetiva jamais vai cobrar o conceito desses fenômenos, porque eles são controvertidos, não tem uma convenção ainda. Força maior, para Elie Lopes Meirelles, é o evento humano imprevisível e inevitável que cria a impossibilidade intransponível da execução do contrato, na esteira da de Pietro, então, ou ela na esteira dele, mais fácil, né? Como uma greve, então é um evento humano. Já o caso fortuito é um evento da natureza, também imprevisível e inevitável, que também seja a mesma consequência, um tufão destruidor. Um tornado que vem lá de Nova York, geralmente é em Orlando, né? Vem lá da Flórida, pegou aqui o Brasil, caso fortuito. Então, ele separa pelo evento humano ou evento da natureza. Eu confesso para vocês que quando eu estudava para concurso, eu tinha aprendido decorado diferente. Nos meus estudos eu tinha decorado que a força maior era o evento humano previsível. Ele podia ser previsto, só que ele era inevitável. Por isso que é força maior. Ainda que se preveja, não tem como evitar. Já o caso fortuito era aquele que era realmente imprevisível e inevitável. Aquilo que acontece de repente e não tem como prever. Pode ser também um conceito, pode ser. Mas fica aí com Elie Lopes Meirelles por enquanto. A não ser que você tenha outros aí no seu material, aí você complementa. Bom, o que interessa mesmo é que é caso fortuito, é força maior, o conceito que se dê, a consequência é a mesma. Qual que é a consequência? Uma vez comprovado, e lá o 78 diz, 78:17 combinado com 79:1,
quando impeditiva da execução do contrato enseja a rescisão unilateral. Então, diz lá, impede a execução do contrato, rescisão unilateral. Essa é a consequência. Não impede, então não seria nem teoricamente caso fortuito ou força maior, seria uma teoria da imprevisão, e aí a administração decide se continua, se é do interesse público ou não. Por fim, as interferências imprevistas. A de Pietro não fala, o Carvalho Filho não fala, ninguém fala. O Willy Lopes Meirelles fala. Mas eu lembro que na faculdade eu aprendi isso. Por isso que eu até coloquei aqui no material, fiz questão. Eu nem tinha achado aí não, eu tenho que lembrar desse negócio que eu estudei na faculdade, aí achei lá no Meirelles e botei aqui. O que significa? Segundo Willy Lopes Meirelles, são as ocorrências materiais não cogitadas pelas partes na celebração do contrato, mas que surgem na sua execução de um modo surpreendente e excepcional, dificultando e onerando extraordinariamente a conclusão dos trabalhos. Aí você vai falar, mas professor, isso aí ou é imprevisão, ou é caso fortuito, ou é força maior. Por que está falando de uma categoria diferente? Olha aqui a pequena diferença, que para mim nem justificaria. Mas enfim, qual que é a diferença se é que é para ter uma? Essas interferências se diferenciam de todo o resto, inclusive de fato do príncipe, fato da administração, porque antecedem o contrato, só que ficam desconhecidas até o início das obras. E o grande exemplo, na verdade, o único exemplo que se dá, que é desde a minha época da faculdade, é o terreno rochoso. Então, a obra é para fazer uma escavação, não sei aonde, para construir alguma coisa, num terreno. E só quando se coloca lá a furadeira é que se percebe que tem um terreno rochoso. E aí, para furar a rocha, tem que precisar de a broca lá de 3 metros, não adianta, tem que ser uma broca de 100 metros de outro material. Isso vai atrasar o contrato, era para perfurar ali em 10 dias, vai ter que demorar agora 120 dias. Enfim, tudo vai onerar o contrato. Isso é uma interferência imprevista. Por quê? Porque o terreno rochoso ele já existia, ele não surgiu depois, como algo imprevisível que surge depois. O terreno rochoso existe, sei lá, milhões de anos, pela sedimentação dos minerais, né, que tornaram ali, formaram a rocha. Então já é algo que antecede. Beleza? Essa é a diferença. Qual que é a consequência? Nenhuma. Qual que é a diferença na consequência? Nenhuma. Vai provocar a readequação dos preços, quem arca com isso é a administração. Se impossibilitar o cumprimento do contrato, rescisão unilateral. Beleza? Tópico 4 da nossa aula. Finalmente, então, terminamos a parte de cláusulas exorbitantes e também a parte de mutabilidade, que compõe as características singulares dos contratos. Agora, daqui para frente, é mais tranquilo. Subcontratação, a gente já adiantou. A princípio, não pode. Mas dependendo das condicionantes legais, pode. Então depende da interpretação do ângulo que você observe, né? Quando que ela é possível? Primeiro, tem que a administração autorizar. Segundo, para ela poder autorizar, tem que estar previsto no edital e no contrato, que inclusive podem prever exigências de comprovação de capacidade técnico-operacional a ser apresentada pela empresa subcontratada. E por fim, tem que ser parcial. Segundo a doutrina, tem que ser parcial. Aliás, o artigo 72 ele fala: o contratado na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades, ele continua com as suas responsabilidades, ele pode subcontratar partes da obra, está expresso na lei, até o limite admitido em cada caso pela administração. A administração tem que autorizar. O 78.6 fala de uma das hipóteses de rescisão unilateral, né? Administrativa, pela administração. Uma delas é a subcontratação total ou parcial não admitida no edital e no contrato. Alguém mais incauto pode falar, ali fala em subcontratação total, então ela é permitida. Não, pela doutrina majoritária, pelo menos, se houver subcontratação total, meu amigo, é rescisão. A parcial depende, vai ver se teve previsão no edital, se foi autorizado e tal. Então é assim que você interpreta. Ponto 5. Extinção do contrato. Como que se extingue um contrato administrativo? A gente já está chegando nos 45 minutos, mas eu não vou parar não, vamos até o final. 4 hipóteses. Primeiro, o cumprimento do objeto, era a construção da obra, construiu a obra, acabou. Término do prazo, contratei o prazo, acabou o prazo, teve as prorrogações possíveis dentro dos limites da lei, não deu, acabou. Terceira hipótese, impossibilidade material ou jurídica. Impossibilidade material, um incêndio, era para reformar o hospital, mas teve um incêndio, acabou o hospital, então impossibilitou materialmente. Impossibilidade jurídica, falência do contratado. O cara faliu, dissolução da sociedade, não tem mais como. Quarta hipótese, são 5 então, né? Quarta hipótese, invalidação ou anulação, a gente já estudou como uma cláusula exorbitante. E a quinta possibilidade de extinção do contrato, rescisão. Essa é a mais relevante,
porque junto com a invalidação, mas a invalidação a gente já estudou. Sem contar que a invalidação é mais importante no caso dos atos administrativos, quando ela é contraposta à revogação. Aqui a invalidação contraposta à rescisão não é mais tranquila. O que interessa é a rescisão. Quais são as hipóteses de rescisão? Pela lei 8666 são 3, mas a doutrina traz uma quarta, que quase ninguém fala, mas você vai saber. Então são 4 hipóteses, 3 legais e uma doutrinária. O artigo 79 vai dizer: a rescisão do contrato poderá ser 1. Por ato unilateral e escrito da administração em alguns casos. 2. Amigável por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, quando haja conveniência para a administração. O processo da licitação é porque esse processo ele vai continua, né? É o mesmo processo desde a licitação que continua durante a execução do contrato. 3. Judicial nos termos da lei. A gente vai ver que é quando o particular quer rescindir. E a última da doutrina é a de pleno direito. Rapidamente, cada uma delas. Rescisão administrativa. Esse nome se dá para a rescisão unilateral, que é cláusula exorbitante para a administração. Quais são os casos? A gente já estudou. Incisos 1 a 12, lembra que do 1 até o 11 é por culpa ou inadimplemento do contratado, o 12 é pelo interesse público de alta relevância, e o 17, qual que era mesmo? Era caso fortuito e força maior, não era isso? Então são 3 as hipóteses, basicamente. Inadimplência do contratado, interesse público, caso fortuito ou força maior. Beleza? São as 3 hipóteses. No caso do inadimplemento, né, na inadimplência do contratado, a administração, a gente já viu, ela usa as garantias, aplica sanções para reparar o dano, ela que é prejudicada. Não havendo culpa do contratado, que se dá nas outras 2 hipóteses, a gente já viu pelos termos da lei que a administração tem que indenizar o particular nos termos já estudados. A rescisão judicial é aquela que se dá quando é o particular que quer rescindir por uma falta da administração. Então, fato da administração que prejudica o contrato, a execução do contrato. E aí o particular pode optar, se houver aquele mais de 90 dias sem pagamento da administração, por suspender suas obrigações, ou ele pode então rescindir o contrato. Quais são as hipóteses? A doutrina diz: são aqueles incisos que não foram falados no artigo anterior, no tópico anterior. Então seriam os incisos 13 a 17, a 16, né? Porque o 17 foi falado lá como rescisão, eu fico querendo falar resilição, que é o termo correto, mas rescisão unilateral. Lá vai do 1 ao 12 e 17, então do 13 ao 16 seriam hipóteses que caracterizam um fato da administração. Nesses casos, ou pode ser resolução amigável, não tem problema, ou o particular está de saco cheio, rescisão judicial. No caso da rescisão judicial, ação de rito comum, sem nenhuma peculiaridade, admite a acumulação da indenização, retenção e compensação, tranquilo. Terceira hipótese legal, rescisão amigável. Um acordo geralmente se dá quando há uma inadimplência sem culpa, né? Não tem culpa de ninguém e tal. E aí permite-se a rescisão amigável. Pelo 79.2, a rescisão tem que ser reduzida a termo, a gente já viu, tem que ser conveniente para a administração. E o parágrafo 1º do 79 fala que a rescisão, seja administrativa ou amigável, tem que ter autorização prévia, escrita e fundamentada da autoridade competente. Quando é a administração que vai rescindir, seja amigavelmente ou unilateralmente, ela tem que ter autorização da autoridade competente. E a rescisão de pleno direito? Quase ninguém fala disso aí, então é difícil de cair em prova. Mas se for uma prova difícil, ela vai querer cobrar isso. O Willy Lopes Meirelles, mais uma vez, ele diz: é aquela que se resulta independentemente de manifestação de qualquer das partes, independentemente de um ato formal de comunicação de qualquer coisa, de rescisão, ou de decretação judicial. Ela ocorre pelo simples evento e se dá automaticamente. E a diferença para as outras é que ela ocorre necessariamente pelo evento. Não há uma discricionariedade de se manter ou não o contrato. É uma rescisão de pleno direito, como diz. Independentemente de qualquer coisa, automática, e ocorre mesmo e pronto. Tem indenização nesse caso? O Willy Lopes Meirelles fala: depende do que está previsto no contrato, ou se tiver alguma previsão legal específica. A princípio não. A princípio não tem indenização, mas se tiver previsto no contrato, pode, depende do que está no contrato, né? Vai depender do caso concreto. Qual seria esse caso? Bom, o Willy Lopes Meirelles vai falar que é qual? O único inciso que a gente ainda não falou. A gente falou do 1 até o 17, né? Alguns para rescisão administrativa, alguns para rescisão judicial. Faltou o 18. E é esse faltoso aí que o Willy Lopes Meirelles destaca como rescisão de pleno direito. Seria então o caso de descumprimento do 27.5, que fala daquela documentação lá na licitação, habilitação, que comprova
que está respeitando a proibição de trabalho para menores, nos termos da Constituição. Beleza? Então, se não tiver respeitando a Constituição nesse ponto de trabalho para menores de idade, há uma rescisão de pleno direito. Agora, quem não fala dessa categoria, acho que é o Ricardo Alexandre, por exemplo, aí eles vão encaixar em uma das outras figuras. Provavelmente aqui vai ser por um caso de rescisão unilateral, já que é o contratado que não está cumprindo com as obrigações, né? Possivelmente, eu acho que é isso. Não coloquei aqui porque o que interessa é o que o Eli Lopes Meirelles fala, já que é ele que fala disso. Tópico 6. Arbitragem. Cabe arbitragem em contrato administrativo? Bom, a respeito da conciliação, da autocomposição, era mais polêmico e tal. A arbitragem até se discutia se cabia ou não, mas essa discussão ela não tem muita razão de ser, porque já há muito tempo várias leis vêm prevendo. Então, primeiro aí, ó, a Lei 9478, desde 97, ela prevê que nos contratos de concessão de exploração de petróleo e gás natural tem que constar uma cláusula essencial, obrigatória, que vai tratar sobre soluções de controvérsias sobre o contrato, né? Inclusive conciliação e arbitragem internacional. Então ela deve conter alguma coisa sobre isso, caso entenda necessário, né? Colocar lá, pode ter arbitragem. Lei 8987 de 95. Na verdade, não foi com o texto originário, foi com uma lei de 2005. Passou a prever que o contrato de concessão pode prever o emprego de mecanismos privados para resolver disputas decorrentes do contrato, inclusive a arbitragem, que é realizada no Brasil em língua portuguesa. E a lei das PPPs de 2004 também prevê a mesma coisa. Pode prever lá a arbitragem a ser realizada no Brasil em língua portuguesa para dirimir conflitos decorrentes do contrato. E a própria lei de arbitragem, não com o texto originário, mas com uma redação de 2015, ela diz, artigo 1º, parágrafo 1º, a administração pública, direta ou indireta, pode utilizar da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. O parágrafo 2º vai dizer que a autoridade ou o órgão competente da administração para celebrar a convenção de arbitragem é a mesma que realiza acordos ou transações, e o parágrafo 3º diz que a arbitragem que envolve a administração pública será sempre de direito, sempre a arbitragem de direito, não aquela que é de equidade, né, que chama, não sei, e respeitará o princípio público, sempre respeitará o princípio da publicidade, perdão, sempre será pública, né, o princípio da publicidade. Então, o que é mais importante você anotar no seu material? Que cabe a arbitragem em contratos administrativos e que será sempre de direito, princípio da publicidade, e que ela serve para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. E a doutrina fala, mas o que seria então direito patrimonial disponível e indisponível? Na verdade é que a doutrina, eu disse que a doutrina fala, a doutrina não fala. O Eli Lopes Meirelles é um dos únicos que faz algum comentário. Ele diz o seguinte, ó, sempre lembrando, palavras dele, que em vários contratos administrativos predomina o aspecto patrimonial. O que ele quer dizer? Que quando se fala relativo a direitos patrimoniais disponíveis, vai ser quase sempre, isso é regra, porque praticamente todo contrato administrativo tem um aspecto patrimonial. Então, quase sempre vai caber. Mas na prova, como você vai responder? Você vai falar, sempre cabe? Não. Você vai falar, quando for para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Beleza? Penúltimo tópico da nossa aula. Modalidades de contratos. Bom, a gente falou muita coisa sobre contratos administrativos, mas a gente não falou de nenhuma modalidade específica. São 7. Pelo menos nessa lista aqui temos 7. Não sei se pode existir mais algum aí por fora, mas esses são os principais. Concessão de serviço público, concessão de obra pública, que na verdade é a concessão de serviço público precedida de obra pública, concessão de uso de bem público, concessão patrocinada e administrativa, que são espécies de parceria público-privada. Esses 4 primeiros casos são estudados em leis específicas, então não é objeto da nossa aula agora. Primeiro a gente tem que estudar o que é o serviço público, saber bastante de serviço público para falar da concessão do serviço público. As 3 hipóteses de baixo, prestação ou locação de serviços, execução de obra pública, que não se confunde com a concessão de serviço precedida de obra pública, e o contrato de fornecimento ou entrega de bens, esses são tratados pela 8666. Mas geralmente em prova se cobra as características gerais e não especificamente esses 3 contratos. Mas como eles estão lá, a gente não está aqui fazendo nada, né? Vamos aproveitar e vamos estudá-los rapidamente. O que pode cair sobre eles? Primeiro, vamos falar do contrato de execução de obras, que é o mais importante. Artigo 6º, inciso 1, vai falar, considera-se obra
toda construção, reforma, fabricação, recuperação, ampliação realizada por execução direta ou indireta. Então são 5 substantivos em rol taxativo segundo a doutrina. Se na prova falar que é obra alguma outra coisa, demolição, né, que mais? Reparação, se não for algum desses 5 verbos, desses 5 substantivos, estará errado, porque o rol é taxativo. E o principal é saber como que ela se realiza, a obra, ou a execução direta ou indireta. A direta é aquela feita pelos próprios órgãos e entidades da administração. A indireta é quando contrata um terceiro para isso. E essa contratação vai se dar ou sob regime de empreitada ou sob regime de tarefa. Regime de empreitada é aquele mesmo contrato de empreitada que a gente estuda lá no direito civil, que eu não faço ideia, nem quero saber. É lá do direito civil. Então, atribui ao particular a execução da obra por sua conta e risco, mediante remuneração ajustada. A diferença é que tem aquelas formalidades do contrato administrativo, inclusive a fiscalização pela administração. Mais do que saber sobre a empreitada, que isso não vai ser cobrado na prova de direito administrativo, é saber quais são os regimes de empreitada, e são 3 pela lei. Por preço global, por preço unitário e a empreitada integral. Por preço global, tá? Isso é nos termos da lei, tá? Quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Exemplo, construir um galpão. A administração vai contratar o utensílio para construir um galpão, faz por preço global. Qual vai ser o preço tal? Pá, fechou. Empreitada por preço unitário. Quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas, é o que está na lei. Exemplo, pavimentação de uma rua. Então vai pagar por metro quadrado de asfalto. Isso é por preço unitário. E a empreitada integral, que é a mais importante. Quando se contrata o empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas de obra, serviço e instalação necessária, sob inteira responsabilidade da contratada, até a entrega ao contratante, em condições de entrada em operação. Exemplo da doutrina, quando a administração contrata a construção de uma plataforma de exploração de petróleo que tem que ser entregue pronta para iniciar a operação. Então não é um galpão, é uma plataforma que exige toda uma operação. E essa plataforma tem que ser entregue pronta para operar. É só chegar lá, apertar o botãozinho e começar a pegar o petróleo lá. Então, essa é a empreitada integral, que inclui esse detalhe. São as 3 hipóteses de regime de empreitada. E o de tarefa, nos termos da lei, quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material. Exemplo da doutrina, pintar a parede. Vai pintar a parede é por tarefa. Beleza? Lembrando que a administração, nos termos da lei 8666, para celebrar contrato de execução de obra, ela tem que elaborar o projeto básico, que é a definição prévia da obra, inclusive vai constar do instrumento convocatório, da licitação, e também elabora o projeto executivo, que vai indicar os elementos necessários para a execução da obra. O parágrafo 1º diz que a execução de cada etapa é obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade, à exceção do projeto executivo, que pode ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras, desde que assim autorizado pela administração. Meus amigos, vocês vão lembrar que na aula de licitações a gente falou do regime de contratação integrada, que é lá do RDC. Na contratação integrada, até mesmo o projeto executivo e o projeto básico ficam a cargo do contratado. E na Lei 13.303, a Lei de Empresas Estatais, tem a contratação semi-integrada, que é bom você dar uma olhadinha lá também, que também tem suas peculiaridades. Beleza? Então não confunda a empreitada integral com a contratação integrada. Segunda espécie de contrato da Lei 8666 é o de prestação de serviços. O que é serviço? A de Pietro fala, é a atividade privada que a administração necessita que não quer executar diretamente, uma limpeza, uma manutenção de máquina, enfim. Nos termos da lei, ali embaixo, artigo 6º, inciso 2, serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, como demolição. Olha um exemplo bom para o examinador te pegar. Se ele falar que a obra envolve a demolição, não. A demolição é serviço, não é obra. Conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, que pode confundir, manutenção, locação de bens, seguro, publicidade, trabalho técnico profissional, tudo isso é serviço. É um pouco difícil separar o que é serviço e o que é obra, não é? Dependendo do caso. O Meirelles fala o seguinte, chama o Meirelles, Eli Lopes Meirelles resolve pra gente. Ele fala o seguinte, a diferença entre serviço e obra é que no primeiro, no serviço, prevalece a atividade. O que interessa é a atividade, ela é o predominante. Na obra, o que prevalece é o material. Não esclarece muito, né? Mas é uma diferença que ele diz. E por fim, o contrato de fornecimento ou entrega de bens.
é aquele pelo qual a administração adquire bens móveis e semoventes para executar obras e serviços. A Di Pietro faz um alerta. Ela fala o seguinte, olha, esse fornecimento ou entrega de bens é um contrato de compra e venda. É uma compra e venda. Mas na lei de licitações, ele é específico, porque ele está dentro da seção que se refere a obras e serviços. Então só vai ser contrato de fornecimento ou entrega de bens, nos termos da Lei 8666, quando for um bem que for adquirido para obras ou para serviços, vinculados a essas compras vinculadas a obras ou serviços. Se for qualquer outra compra não vinculada a isso, aí é compra e venda normal. Por isso, inclusive por isso, com base na lei, o Eli Lopes Meirelles fala, conceituando o contrato de fornecimento ou entrega de bens, lê comigo aí por gentileza, é o ajuste administrativo pelo qual a administração adquire coisas móveis, alimentos, materiais, necessários à realização de suas obras ou à manutenção de seus serviços. E aí cita os dispositivos legais. Último tópico da nossa aula, vamos fechar com um pouquinho mais de 1 hora. E os contratos administrativos das empresas estatais, têm peculiaridades? Tem. Primeira coisa, esses contratos são firmados por pessoas jurídicas de direito privado, não é? Embora integrem a administração direta. Então lembra do que a gente falou? Esses contratos não são contratos administrativos típicos. São contratos de direito privado celebrados pela administração, parcialmente derrogados por normas publicistas. Então são aqueles contratos lá semipúblicos, aqueles privados da administração que a gente estudou no começo. A Di Pietro, inclusive, fala a intenção do legislador, ao não remeter a disciplina do contrato das empresas estatais à Lei 8666, e ela faz a ressalva, embora a Lei 13.303 repita boa parte daquelas leis, foi a de dar a esses contratos natureza de contratos de direito privado. E ela fala, inclusive, as cláusulas exorbitantes do 58 não foram repetidas expressamente na lei. Não foram repetidas. E por isso na lei não tem alteração unilateral, não tem rescisão unilateral, não tem ocupação provisória, não tem sanção de declaração de inidoneidade. Então tem diferenças. Vamos ver quais são as principais diferenças e as principais semelhanças. Primeira diferença, primordial, o prazo. A lei diz que não dá um prazo específico, mas ela fala que ele não pode exceder 5 anos. Então olha como é diferente. A princípio é o prazo que tiver no contrato, desde que não passe 5 anos. Exceção 1. Para artigo 71 da Lei 13.303. Para projetos contemplados no plano de negócios e investimentos da empresa. Então se está lá no plano de negócios, para investir, é mais investimento a longo prazo, pode exceder. 2. Nos casos em que a pactuação por prazo superior a 5 anos seja uma prática rotineira do mercado e a imposição desse prazo inviabilizaria ou oneraria excessivamente o negócio. Então, como essas empresas atuam em regime de concorrência, ali, em muitos casos, ela não pode ficar limitada a um prazo de 60 meses, porque as outras empresas do mercado estão fazendo de 360 meses, 420 meses. Então, se é uma prática rotineira, e para não prejudicar a concorrência, ela pode superar esse prazo. De qualquer maneira, uma regra semelhante é que veda peremptoriamente o contrato por prazo indeterminado. Isso não existe, artigo 71, parágrafo único. Outra semelhança, os contratos também têm que ser escritos, mas tem uma pequena ressalva. Para pequenas despesas de pronta entrega e pagamentos das quais não resultem obrigações futuras, o que não prejudica o registro contábil dos valores dispendidos e o recibo por parte dos destinatários. Então tem que ter um recibo ali, um registro contábil e tal, mas não precisa ser escrito, não precisa ser reduzido a termo, seria um contrato verbal. O que mais? Não admite a rescisão, a alteração unilateral, nem a rescisão unilateral, só permite qualquer alteração no contrato por um acordo. A rescisão unilateral também não existe aquela por interesse público. O Ricardo Alexandre fala, se uma estatal pretende rescindir um contrato, ou ela faz de forma amigável, ou ela vai em juízo, como qualquer contrato privado. Então não tem a rescisão unilateral. E não prevê a mitigação à exceção de contrato não cumprido. Então, na verdade, o que se aplica é a exceção de contrato não cumprido. Ela se aplica normalmente como um contrato privado. Não tem aquela mitigação. Tá? Aplica a exceção de contrato não cumprido normalmente. Subcontratação parcial admite também outra semelhança. O artigo 78 fala que pode subcontratar parte da obra até o limite admitido pela empresa, conforme previsto no edital do certame. Além da autorização da estatal, a subcontratada ela pode ter que atender a exigências de qualificação técnica impostas ao licitante vencedor, também a mesma coisa. E é vedada a subcontratação da empresa ou consórcio que tenha participado da licitação da qual se originou a contratação. Isso é bom, né? Então, várias empresas participaram da licitação. Uma ganhou,
aí a outra que perdeu faz um esquemão lá e consegue ser subcontratada. Isso faria com que essas empresas todas ficassem de acordo antes mesmo da licitação. Ó, se eu ganhar, a gente subcontrata, tal. Então, participou da licitação, está fora da subcontratação. Isso é muito importante. Ou que tenha participado direto ou indiretamente do projeto básico executivo. Participou desses projetos também, não pode ser subcontratada. Uma diferença primordial, a responsabilidade do contratado. Lá na Lei 8666, ele responde subjetivamente, lembra? Por dolo ou culpa, por danos causados à administração a terceiros. Aqui, olha o que está no artigo 70, aqui é mais rigoroso, é um dos poucos casos de maior rigor. Responderá por danos causados a terceiros ou a estatal, independentemente da comprovação de dolo ou culpa. Então aqui a responsabilidade é objetiva. Aqui ele está lascado, hein? E para fechar, encargos trabalhistas e fiscais, a regra é basicamente a mesma. É responsabilidade do contratado e a inadimplência, eu sempre confundo, a inadimplência ou inadimplemento do contratado quanto aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou sociedade de economia mista a responsabilidade pelo pagamento, também não pode onerar o objeto do contrato ou restringir sua regularização e o uso de obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. Então, a bucha é da empresa contratada. Tem que ver se o Supremo vai também fazer incidir aquela pequena mitigação, né? Não transfere automaticamente. Mas, a princípio, na prova, você marca o que está no dispositivo. Meus amigos, com isso a gente termina as aulas de contratos administrativos. Não tenho aqui o cronograma de cabeça, mas creio que a próxima é de serviços públicos. Grande abraço. Ajude-nos a divulgar aqui o nosso projeto. Até a próxima.